Olá pessoal, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje eu vou trazer mais uma dica do ArcGIS aqui para vocês, a aula 13, ainda sobre as ferramentas de consulta de dados, mas hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sério sobre a seleção. Hoje vamos aprender a fazer a seleção por atributos, que é o básico do básico do básico mais importante que tem no ArcGIS. Vamos lá? Nos dois tutoriais passados, eu ensinei as formas básicas de seleção. A primeira, a seleção manual. Então, por exemplo, se eu quisesse selecionar aqui essa rodovia, bastava eu ficar segurando o Shift. E aí, eu poderia selecionando os segmentos de linha dessa rodovia. O que me traz vários problemas. Primeiro, dependendo do tamanho da minha rodovia, eu ia ficar horas fazendo isso, até conseguir selecionar todos os pedacinhos. E um outro problema é que eu poderia, sem querer, clicar também num eixo de estrada vizinho, como, por exemplo, o que aconteceu nesse caso aqui. E aí, além de selecionar, eu ainda ia ter que clicar aqui para desfazer a seleção. Antes de continuar, eu queria dar um aviso super rápido. Eu estou organizando todos esses tutoriais em um site também para ficar mais organizadinho. Então tem os iniciantes, as dicas intermediárias, o endereço está aqui em cima, tá? Dá uma olhada lá também que ficou bem legal. Não se esquece, por favor, de se inscrever no meu canal e deixar o like e o comentário que vai me ajudar bastante. Uma outra forma de seleção que eu ensinei no tutorial passado é a partir da tabela de atributos. Então, eu posso, por exemplo, abrir a minha tabela de atributos aqui, clicando com o botão direito, e aí eu ordeno as minhas rodovias aqui, em ordem alfabética, por exemplo, localizo a rodovia que eu quero selecionar. Então, por exemplo, eu quero selecionar a BR-116. E aí, segurando o Shift, eu seleciono todos os registros da minha BR-116. Qual é o grande problema? Nem acabei ainda. Qual é o grande problema dessa forma de seleção? Dependendo do número de feições que eu tiver, vai demorar muito para eu fazer isso via tabela de atributos. Então, hoje a gente vai aprender a maneira correta de fazer a seleção via atributos, tá certo? Vamos lá? Para fazer a seleção por atributos da forma correta, eu vou clicar aqui na guia Selection e vou pedir Select by Attributes, selecionar por atributos. E ele abre uma nova janela para mim, que eu vou dar um zoom aqui nessa janela. Vamos dar uma explorada. Então, ela aparece primeiro aqui em Layer, todos os layers que eu tenho no meu mapa, todas as minhas camadas. No caso, eu vou querer selecionar a partir da camada rodovia. Então, da camada rodovia, ele lista aqui para mim todos os campos que tem na minha tabela de atributos, o título do campo. Então, para isso, eu preciso saber aonde que está a informação da minha tabela de atributos que vai me servir para selecionar. Então, por exemplo, nesse caso, para eu selecionar a rodovia BR-116, eu vou usar aqui ó, o campo código do trecho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir a expressão nesta parte de baixo aqui da janela. Então, para eu fazer isso daqui, vir para cá, é só eu dar 2 cliques e ele automaticamente passa lá para baixo. Então, eu vou querer a rodovia, cujo código do trecho é igual, e aí vem uma chatice, aqui é um clique só. Então, aqui, para passar para baixo, são 2 cliques. E aqui, os sinais de operação, é um clique só que você vai dar. Então, o código da rodovia, que é igual, e aí eu clico aqui, ó, para ele pedir, para ele chamar os valores da minha tabela de atributos. Ele demora um pouquinho para ler aí, dependendo do número de feições que eu tiver. E aí aqui ele abre toda a listagem dos atributos que tem. Diferente quando eu abro lá pela tabela de atributos, ele repete. Então, se eu tenho 2 trechos escrito BR-116, ele vai aparecer os 2 trechos. Aqui não. Então, ele entende que BR-116 é uma só. E aí, ele apresenta aqui como uma única linha, BR-116.
Novamente aqui, eu dou 2 cliques para entrar. Eu sempre recomendo que você clique aqui no Verify antes de terminar, para ver se a sua expressão está correta. É melhor para prevenir dar alguma travada aí no seu computador, tá bom? E depois basta clicar em OK e voilá! Ele selecionou todos os trechos da rodovia que na tabela de atributos está preenchido, que se trata da rodovia BR-116. Por que ele não selecionou este trecho e nem este trecho? Qualquer um te adverte, a qualidade da operação em geoprocessamento ou da configuração de simbologia depende da qualidade do seu banco de dados geográfico. Porque tem um erro no meu banco de dados. Então, os meus atributos não estão colocados corretamente na tabela. Você tem 2 opções. Se for um dado seu, óbvio, você pode arrumar. Se for um dado oficial, você pode reclamar, inclusive com o órgão que gerou essa informação. Eu vou limpar aqui essa seleção que eu fiz para a gente passar para a próxima etapa. A seleção por atributos, ela tem muitas outras funcionalidades. Vamos voltar lá naquela janela, então, para dar uma explorada. Vou clicar aqui em Selection, Select by Attributes. Eu posso selecionar, por exemplo, todas as rodovias, e aí eu não vou apagar, então. Eu posso selecionar, por exemplo, todas aquelas rodovias que são jurisdição igual a estadual. E posso dar um OK. Então, ele seleciona para mim todos os trechos das rodovias estaduais. Lembrando novamente, a qualidade da sua seleção vai depender da qualidade do seu banco de dados. Bancos de dados ruins deixam a gente fazer operações de geoprocessamento ruins. Vou limpar de novo. Eu também posso selecionar ao contrário. Então, por exemplo, eu posso selecionar aquelas rodovias que não são de jurisdição desconhecida, ou seja, ele vai selecionar para mim todas as que são estadual, federal, municipal, particular e aquelas que estiverem em branco na tabela de atributos também. Então, para isso, basta eu colocar o not na frente e abrir um parênteses. O mesmo vale para polígono também, e aí eu posso usar alguns atributos numéricos para já começar a fazer algumas análises. Então, eu vou tirar aqui as rodovias para você ver, e vamos supor que eu queira selecionar todos os municípios que têm acima de 100 mil hectares. Vamos ver como é que faz? Eu vou lá no Selection, Select by Attributes, e aí eu mudo aqui então, né? Limite de polígonos, é o nome do meu shapefile. Se eu mudar aqui, ele vai estar aparecendo diferente aqui. E aí eu tenho a informação sobre a área do município lá na tabela de atributos. Então, eu quero aqueles municípios cuja área, dou 2 cliques, uso o sinal de maior, e aí, ao invés de selecionar um valor absoluto aqui na tabela, que eu poderia fazer, claro, mas eu posso escrever. Então, eu vou colocar lá 100 mil. Dou um Verify para ver se a minha expressão está correta e clico em OK e vou lá. Ele selecionou todos os meus municípios que têm mais do que 100 mil hectares. Então, os municípios grandes, né? Cananéia, Iguape, Barra do Turvo, Dourado, Iporanga, 7 Barras, né? O próprio município de São Paulo, Teodoro Sampaio. Tá certo? Importante dizer que aquelas 4 regrinhas que valem para a seleção manual, elas também valem aqui para a seleção por atributos. Então, você pode, sempre que você digitar a sua expressão aqui, você criar uma nova seleção, ou você pode adicionar a seleção corrente, né, a sua seleção atual. Você pode remover destes aí que estão selecionados, desses 40 municípios que estão selecionados, ou você pode selecionar a partir destes aí que estão selecionados, mais alguns baseado numa outra condição. Então, vamos supor que desses municípios todos que têm a área acima de 100 mil hectares, eu quero selecionar, então, ou seja, eu quero selecionar destes 40, então eu vou usar aqui a 4ª opção, eu quero selecionar aqueles que estão na UGRI 11. Por que será que eu ia escolher a 11, né? UGRI igual a 11. Eu dou um OK.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai manter somente os 7 municípios, daqueles 40 que já estavam selecionados, que ficam na UGRI 11. Então, eu sei que estes são os 7 municípios da UGRI 11 que tem acima de 100 hectares. Iguape, Cananéia, Barra do Turvo, Iporanga, Eldorado, 7 Barras e Miracatu. No próximo tutorial eu vou ensinar como fazer uma expressão combinada aqui para você fazer uma seleção de atributos já de vários ao mesmo tempo. Mas existe uma outra maneira que você pode fazer isso. Então vamos supor que eu quero selecionar então todos os municípios da UGRI 11, da UGRI 3 e da UGRI 7, ou seja, todos os municípios do litoral. Então eu vou lá, crio uma nova seleção, então UGRI igual a 11. Dou um apply, ele selecionou os 23 municípios da UGRI 11. Aí eu mudo aqui e adiciono a seleção que já está acontecendo. Quer dizer, ao invés de eu apagar isso daqui e começar uma nova seleção, eu vou somar a esta seleção. E aí eu coloco lá então da UGRI 3 e ele vai selecionar para mim agora então os municípios do litoral norte. E depois mantenho ali adicionar a atual seleção e coloco o UGRI 7 e dou um apply e ele selecionou os meus 36 municípios da Zona Costeira Paulista. A gente também usa a seleção para conseguir informações aí sistematizadas da nossa tabela de atributos. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu selecionei a UGRI 11, que é o Vale do Ribeira, a UGRI 5, PCJ, e a UGRI 22, lá do Pontal do Paranapanema. E vamos supor que eu queira saber a soma das áreas de todos os municípios dessas 3 UGRIs. Então, a partir do momento que eu selecionei esses municípios, eu abro a minha tabela de atributos. Vou puxar um pouquinho para cá. Eu vou lá no campo onde eu tenho a informação da minha área, clico com o botão direito aqui sobre o nome da coluna e peço para ele as estatísticas. E ele me dá aqui, ó, a soma então da área de todos estes municípios que estão selecionados, que são 101 municípios dessas 3 UGRIs, dá 44.431.911 hectares. Tá certo? Agora, vou fechar aqui. Como que eu faço para conseguir selecionar essas 3 UGRIs aqui? Aí você assiste no meu próximo tutorial, tá legal? Uma vez que os seus municípios estão selecionados, você pode gerar, por exemplo, uma nova camada com isso. Então, basta clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em Data, Export Data. E aí você vai procurar uma pasta onde você vai salvar isso e dar um novo nome para o shapefile. E você vai exportar somente os selecionados, ao invés de exportar todas as feições. Então, aqui eu vou escrever lá municípios, Zona Costeira Paulista. Opa. Ele gerou a nova camada já e aí ele pergunta para mim se eu quero adicionar aqui no meu mapa. Posso adicionar ou não. No caso, eu vou colocar só para vocês verem aqui como é que fica. Então, vou desabilitar, vou limpar minha seleção, não preciso mais dela. Vou apagar os meus municípios do estado de São Paulo inteiro e deixar só os municípios litorâneos aqui. Tá certo? Esse foi o tutorial de hoje, gente, bem simples, bem para iniciante. No próximo tutorial a gente ainda vai continuar na seleção por atributos e aí eu vou ensinar como que a gente faz as expressões compostas aqui, usando like, and, or, not e no. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no meu canal, dá uma passadinha lá no site também para visitar, deixa um comentário aí, pode deixar sua dúvida, pode pedir novos conteúdos que eu faço também, tá bom? Um beijo!